Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram sobre o sofrimento, referindo um livro muito interessante, simples, este aqui, Sem Lama Não Há Lótus. E perguntei se algumas pessoas gostariam que eu aprofundasse esse tema, fazendo uma leitura resumida do livro. Muitas disseram que sim, então nós vamos fazer isso para que você possa conhecer e, claro, se interessar e poder ler o livro, que é um livro simples, de 127 páginas e muito prático. Ele tem um viés, uma orientação oriental, porque é de um oriental com influência budista, mas tem uma visão estoica muito interessante também, de como a gente pode lidar com o sofrimento de uma forma produtiva, de uma forma que realmente nós possamos sofrer menos. Não porque estamos fugindo, mas porque estamos sabendo lidar com essa dimensão da vida. E com isso, em síntese, o livro quer dizer exatamente que se você souber lidar com o sofrimento, aproveitar bem o seu sofrimento, você vai chegar à felicidade. Por isso que a metáfora sem lama não há lótus, lótus é a flor da felicidade e lama é exatamente o meio que pode se cultivar muitas vezes aparentemente de uma forma negativa, né, os sofrimentos, as perdas, mas que aquilo pode ser um adubo para gerar belas flores. Então, começando, ele começa citando a ele mesmo naturalmente, mas uma citação muito apropriada. A maioria das pessoas tem medo de sofrer. Mas o sofrimento é um tipo de lama que facilita o florescimento das flores de lótus da felicidade. A flor de lótus não poderia existir sem a lama. O livro, como eu disse, é um livro curto, tem 6 capítulos e tem algumas práticas que estão relacionadas a formas concretas, simples, de a gente lidar com as situações de sofrimento. Eu não vou ler aprofundadamente, senão ficaria muito extenso, mas eu vou dar uma visão geral e citar, porque o livro, quase que todas as frases são aproveitáveis, para que a gente tenha essa ideia. Os próprios títulos são interessantes. A arte de transformar o sofrimento. Então ele diz que uma das coisas mais difíceis de nós aceitarmos é que não existe um reino onde só há felicidade e o sofrimento inexiste. Não. Se a gente quisesse acreditar nisso, insistir nisso, vai acontecer da gente só querer sofrer. Quanto mais a gente foge, mais aquilo se aproxima. E ele diz, se focarmos exclusivamente na busca da felicidade, podemos considerar o sofrimento como algo a ser ignorado ou resistido. Pensamos nele como algo que obstrui o caminho da felicidade. Mas a arte da felicidade também é, ao mesmo tempo, a arte de saber sofrer de forma adequada. Então, a gente já começa a ver essa mentalidade oriental, mas que para nós ocidentais também é muito importante. E Jung chama muita atenção disso e os próprios ensinamentos católicos também, de que nós precisamos integrar os opostos, essa divisão interna, o mal e o bem dentro de nós, o claro e o escuro, o sofrimento e a felicidade. E não simplesmente achar que a gente fica com uma parte da história e extirpa a outra parte negativa. Isso realmente, para a compreensão da arte de saber viver, é algo que a gente não pode esquecer, que os dois lados da moeda estão sempre presentes. E se a gente quiser um melhor rendimento, uma melhor satisfação, a integração desses opostos é necessariamente o caminho para essa realização plena. E aí ele fala sobre isso, sobre essa questão de como a felicidade e o sofrimento não estão separados, e lembra que eles são intrinsecamente ligados porque eles são naturais, eles são orgânicos. Orgânicos no sentido de que é algo próprio daquela realidade. O sofrimento e a felicidade são orgânicos por natureza. Isso significa que ambos são transitórios e estão sempre mudando. A flor, quando murcha, se transforma em adubo. O adubo pode ajudar mais uma vez na germinação da flor. A felicidade também é orgânica e impermanentemente por natureza.
ela pode se transformar em sofrimento e o sofrimento pode se transformar em felicidade novamente. E aí ele chama atenção para o fato de que se nós fizermos essa meditação no sentido de deixar essa metáfora, essa imagem, é quase como uma reflexão, mas uma reflexão passiva, sem esforço, sem raciocínio, essa compreensão existencial, vivencial vai ser mais fácil. O lado bom, colorido, florido da vida depende do adubo, depende do estrume, depende do negredo, do lado escuro, do lado que é ruim, que está sendo associado à metáfora do sofrimento. É como se a gente dissesse assim, Dr. Lamartine Holanda, ele dá um exemplo muito interessante, ele diz, Recife, né, nós estamos aqui em Recife, Pernambuco, em Recife existe fezes e flores. E alguém pode se focar só nas fezes ou se focar nas flores. Então, claro que quem está focado nas flores abre uma floricultura, vai vender flores. Quem está voltado para as fezes pode ficar só, sei lá, criar uma firma de limpar fossa. Mas alguém pode ter realmente uma produção de belas flores, aproveitando as fezes, né, o adubo, para fazer essa produção de belas flores. Então, essa síntese, essa integração, ela é extremamente útil e importante, e é o caminho, é a via realmente de atingir plenamente a felicidade de um modo integrado, e não de um modo de negação, de gerar a negação de tudo que é ruim, porque infelizmente acaba aquilo voltando com uma força maior. Mas sigamos. Então ele fala sobre as 4 verdades de Buda, que é fácil a gente saber, né? Muito comum, muito divulgado, e chama atenção para o fato de que essa percepção de que quando nós estamos focados em nos livrar do sofrimento, nós ficamos tensos. Então essa condição é uma condição que vai perpetuar, ao invés de a gente deixar de sofrer, a gente vai sofrer mais. Então, quando nós estamos com esse cultivo de uma atitude que não é eficaz, que não é adequada em relação ao sofrimento, para a gente se livrar dele, criando tensão, gerando essa tensão no nosso corpo, isso só vai fazer com que a gente sinta dor, que é uma das fontes do sofrimento. E aí ele chama a atenção para uma coisa fantástica, que é, nós precisamos confiar na nossa capacidade de cura. Porque o nosso organismo, o corpo e a mente já tem essa capacidade de realmente de se curar. Ou seja, o sofrimento não é a última palavra, ele é um meio para gerar essa cura. E ele diz assim, muitas vezes a gente esquece desse dado tão simples. Quando você corta o dedo, você apenas lava-o e o seu corpo sabe como curá-lo. Ninguém fica com o corte segurando eternamente. Não, as células se multiplicam, naturalmente há uma coagulação do sangue, enfim, os processos de cicatrização se dão aí de um modo natural. Quando um animal não humano, habitante da floresta, ele é ferido, ele sabe o que fazer. Ele para de sair em busca da alimentação, do comer ou de procurar uma companheira. Ele sabe, através de gerações, de um conhecimento já genético, ancestral, que não é bom fazer isso. Então, ele encontra um lugar tranquilo e simplesmente se deita, sem fazer mais nada. Animais não humanos, né, os animais inferiores, sabem instintivamente que parar é a melhor maneira de ser curado. Nós, seres humanos, costumávamos ter este tipo de sabedoria no passado, mas perdemos o contato com ela. Não sabemos mais como descansar. Não deixamos o corpo descansar para soltar a tensão e se curar. Confiamos quase que inteiramente em medicação para lidar com a dor de cabeça. No entanto, as formas mais eficazes de aliviar e transformar nosso sofrimento já estão disponíveis para nós sem qualquer prescrição e sem nenhum custo financeiro. Então, repetindo, nós ficamos dependendo de medicações, de uma solução mágica imediata,
e esquecemos isso. As formas mais eficazes de aliviar e transformar nosso sofrimento já estão disponíveis para nós sem qualquer prescrição e sem nenhum custo financeiro. Então, cada vez mais a gente precisa entender esse detalhe. O livro chama a atenção disso. O nosso sofrimento precisa de um tempo para se curar. A gente precisa saber sofrer, precisa se permitir sofrer para poder realmente superar essa situação. E aí ele diz: a principal aflição da nossa civilização moderna é que não sabemos lidar com o sofrimento dentro de nós e tentamos encobri-lo com todos os tipos de consumo. Isso é realmente muito aplicável à nossa vida, né? As pessoas acham que para se livrar do sofrimento elas precisam fazer uma espécie de zoada, não permitem esse silêncio que o sofrimento nos impõe, de reflexão, de sentimento mesmo, para avaliar o que está acontecendo, para até tomar pé do que está acontecendo, e a gente fica agitado, querendo sedar aquilo, encobrindo, né, aquela ferida na alma com um consumismo. Então, uma das coisas importantes que ele diz é a gente precisa ter consciência. O que é que significa essa consciência nesse contexto aqui deste livro? O sofrimento de cada um de nós afeta os outros. Quanto mais aprendermos a arte de sofrer bem, tanto menos sofrimento haverá no mundo. Então, essa consciência, que é essa consciência plena, é a melhor maneira de estar com o nosso sofrimento sem ser oprimido por ele. O que é que significa isso? É que se eu entendo que o meu sofrimento faz os outros sofrerem, me faz sofrer, se há essa capacidade de uma consciência mais ampla, conectada, isso vai fazer com que eu possa ver de uma forma diferente essa condição de sofrimento. E essa consciência plena, como é que se dá? Admitindo o sofrimento, percebendo o sofrimento e fazendo algo imediato no sentido de que qual é o primeiro passo? É fazer um controle de si mesmo a nível da respiração. Então ele chama muito atenção para o fato de que muitas vezes essa capacidade que nós precisaríamos de tomar consciência do que está acontecendo, para tomar as rédeas do nosso destino, da nossa vivência, é ter essa consciência plena. E aí no segundo capítulo ele diz: o primeiro passo na arte de transformar o sofrimento é retornarmos ao nosso lar interno e admitir que há sofrimento. Para a maioria de nós, há sempre um discurso mental acontecendo dia e noite em nossas cabeças. Nós revivemos o passado, nós nos preocupamos com o futuro, não paramos sequer para tomar um fôlego, nem mesmo para perceber que se estamos sofrendo, até que de repente, aparentemente vindo do nada, o sofrimento nos domina. Nosso pensamento, percepção e preocupação roubam todo o nosso espaço interno, nossa vida interior, e nos impedem de estar em contato com o que está acontecendo em cada momento. Então, a consciência plena, a capacidade de parar e respirar, sentir o momento, passa por essa arte de realmente recontactar com o nosso interior, com o nosso mundo interno. E essa condição é uma condição prévia necessária para que nós possamos realmente lidar com o sofrimento de um modo mais adequado. Parece simples, né? Mas é uma coisa bem complicada. E aí eu gostaria de dizer mais 2 tópicos para despertar o interesse de vocês poderem ler esse livro. O acolhimento do sofrimento. Então, acolhendo o sofrimento. Se deixarmos o sofrimento se manifestar e simplesmente se apossar da nossa mente, podemos ser rapidamente dominados por ele. Então, nós temos que convidar outra atitude. Ele diz aqui outra energia, mas eu acho que a expressão melhor é outra postura, outra força dentro de nós. Então, a gente poderia trocar o nome energia para ficar melhor compreensível, né? De melhor compreensão, por força, essa força interna. Então, seria convidar outra força, a força da consciência, a energia da consciência para vir à tona ao mesmo tempo. A função da consciência plena é, primeiro, reconhecer o sofrimento e depois cuidar dele. E aí ele usa uma metáfora muito interessante. Ele lembra que
uma mãe, quando escuta o filho chorar, um bebê chorar, ela primeiro pega o bebê e vai acudi-lo, digamos assim, cuidar dele. Ela não vai julgar, não vai pressupor, ela vai primeiro entrar em contato com aquela realidade. E aí sim vai ver se o bebê está com dor, se está com fome, enfim. Se a mãe está totalmente voltada para o bebê, ela vai saber o que está acontecendo e vai poder prover a necessidade da criança, a demanda da criança e resolver aquilo ali. Então, pensem que o bebê é o nosso sofrimento. Então, se a gente consegue não julgar, não repreender, não ficar com raiva da gente mesmo porque a gente fez tal besteira, isso e aquilo, e por isso a gente está levando na cabeça e sofrendo hoje, se a gente consegue lidar com o sentimento do sofrimento como se fosse um bebê que uma mãe cuida dele, isso já vai ser uma forma da gente superar, da gente aprender a lição, no sentido não de uma punição, mas de um crescimento. E aí ele diz assim: tendo acolhido seu filho por alguns minutos, uma mãe ou um pai carinhoso e atencioso geralmente descobre a causa do sofrimento do bebê. E aí vai discorrendo sobre isso. E ele lembra também uma coisa importante, que é quando a gente tem essa consciência mais plena de que o nosso sofrimento não é único, do nosso eu, que a gente tem que combater, que a gente tem que proteger, que a gente tem que competir, enfim, mas que é uma força restritiva de proteção, de blindagem, que gera tensão. Mas quando a gente percebe o sofrimento como algo que existe no ser humano e que a gente pode ver isso nos outros, e a gente começa a desenvolver uma atitude de atenção tranquila, consciência plena e compaixão, ou seja, saber que o outro também está sofrendo, isso vai fazer com que a gente ajude aos outros, entes queridos, pessoas que nos procuram enquanto profissionais, enfim, a ter tendo essa compaixão, a gente vai ajudar o outro a melhorar o seu sofrimento, se a gente faz a atitude dessa mãe bondosa que acolhe, que escuta, que não julga nesse sentido. Esse primeiro momento é uma maneira de fazer aquele movimento de distensionar, de se tranquilizar para poder ter uma visão melhor em relação ao sofrimento. E aí eu gostaria de finalizar, não é finalizar o livro, porque tem muito mais coisas, mas já daria essa mensagem aqui, eu acho que já daria uma síntese interessante, que é ele usar uma historinha lá do Oriente que fala, uma lição de Buda, que fala sobre a flecha. Ele diz assim, nessa historinha, diz que se uma flecha lhe acertar, você sentirá dor naquela parte do corpo atingida pela flecha. E depois, isso é a primeira flecha. Então, nós estamos nessa situação. Nós vamos sentir a dor, o sofrimento inicial objetivamente. Mas ele diz, se uma segunda flecha vier e acertar exatamente naquele mesmo lugar, a dor não será dobrada. Ela será pelo menos 10 vezes mais intensa. As coisas indesejáveis que às vezes acontecem na vida, ser rejeitado, perder um objeto de valor, fracassar num teste, ser ferido num acidente, são análogas à primeira flecha. Elas podem causar alguma dor. A segunda flecha, arremessada por nós mesmos, são nossas reações, nossas interpretações e ansiedades. Todas essas coisas ampliam o sofrimento. Muitas vezes o maior desastre que estamos ruminando sobre ele, né, sequer aconteceu. Podemos estar preocupados, por exemplo, porque temos um câncer ou vamos morrer em breve. Nós não sabemos e o nosso medo do desconhecido faz a dor aumentar ainda mais. A segunda flecha pode tomar a forma de reprovação. Como é que eu pude ter sido tão burra? Ou de medo? E se a dor não desaparecer? Ou raiva? Eu detesto estar com dor, eu não mereço isso. Podemos rapidamente evocar mentalmente um reino infernal de negatividades, que multiplica o estresse do evento real por 10. Parte da arte de sofrer apropriadamente é o aprendizado de não ampliar nossa dor, ou de ser arrastado por medo, raiva e desespero. Então, este livro nos ensina isso.
como nós lidarmos, aceitando, não como masoquista, claro que não, mas como pessoas objetivas, conscientes, amadurecidas, na busca da felicidade, mas uma busca da felicidade verdadeira e não por uma negação de que o sofrimento não existiria, mas não, amadurecendo através do sofrimento. Então eu sugiro com ênfase vocês lerem esse livro, ele é fininho, mas muito bom, e colocarem nas suas cabeceiras para sempre consultar, porque ele diz mensagem, ele nos traz mensagens, lições muito úteis. Sem lama não há lotos.